Salve pessoal, seja muito bem-vindo. Nessa aula aqui eu vou ensinar 10 tipos de setup, né? Na verdade são 10 setups, são 10 formas, 10 gatilhos para você operar Price Action. Então a gente vai usar análise técnica para operar Price Action. Muita gente faz essa confusão de que, o que você usa, Price Action ou análise técnica? Olha só pessoal, presta atenção, deixa eu só tomar um gole da minha coquinha aqui, presta atenção. Price Action e análise técnica não são coisas distintas. Análise técnica é o conjunto de ferramentas que você usa para operar o que? A ação do preço. Price Action. Então não são coisas distintas. Tem muita gente que faz essa pergunta, mas você opera Price Action ou análise técnica? Não existe essa distinção, gente. Análise técnica, como eu falei, conjunto de ferramentas. São as suas habilidades, a sua técnica para operar a ação do preço. Tá? E a ação do preço nada mais é do que sequências de candles que sobem, que descem, que ficam laterais, que formam tendências, linhas de tendência, em rompimentos, enfim. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre 10 tipos de gatilho, tá? Martelo, engolfo, martelo, enforcado, engolfo. Eu tô com uma lista aqui, né? Porque é coisa pra caramba, né? São 10, né? E eu não ia lembrar de cabeça a ordem que vão aparecer aqui. Então, martelo, enforcado, engolfo, dark cloud, né? Nuvem negra, perfuração, estrela da manhã, estrela da noite, estrela cadente, harame e inside bar, tá? O único que não vai ter nesses slides aqui é o inside bar, que eu resolvi adicionar depois. Tá? Mas fora isso, a gente vai ver todos esses gatilhos, tá? Então vamos começar. Eu vou jogar a tela aqui um pouquinho mais alta. Opa! Aí, que aí vocês conseguem ver um pouco melhor, tá? Só pra ficar bem claro aqui, tá? Deixa eu puxar, calma aí. Aqui, ô meu pai. Beleza, só pra ficar bem claro, eu vou fazer uma pequena introdução, nada demais, sobre o que é um candlestick, porque eu acredito que esse vídeo possa alcançar pessoas que estão começando, pessoas que estão aí, estão engatinhando ainda, estão conhecendo um pouco mais desse nosso mundo, conhecendo um pouco mais, pesquisando como é que se faz para ganhar dinheiro dentro do mercado como um operador, né? Como é que você consegue de fato ser um trader e ganhar dinheiro. Então isso assim, eu diria que é uma profissão do futuro, mas que já está acontecendo agora, ao longo de todos esses anos, ao longo de muitos anos, na verdade, a profissão operador já é uma constante nos Estados Unidos, né? Quem conhece, quem é do ramo há mais tempo, né? Eu tô aqui desde 2014, mas quem é do ramo há mais tempo sabe que nos Estados Unidos tem muita gente que vive disso há muitos e muitos e muitos anos, né? Desde a época do pregão ao vivo, que você ia fisicamente na bolsa e ficava lá, compro 2,5, 5. Então, há muitos anos mesmo, que isso se tornou uma profissão nos Estados Unidos. No Brasil ainda é uma coisa recente, então eu acredito que esse vídeo pode ter muita gente que está iniciando, muita gente que está se aventurando nesse mercado. Sejam muito bem-vindos. Se você tiver paciência, dedicação, se você se esforçar, tiver um bom mentor, tiver uma boa capacidade analítica, se você conseguir realmente transformar isso aqui em algo sério, né? Porque o que eu mais vejo é a galera meio que na farra, né? Atrás de dinheiro fácil e sem querer realmente pagar o preço para viver disso aqui. Se você for um desse cara que quer pagar o preço, que tá afim, que, né, enfim, seja bem-vindo. Espero que você veja em mim também um grande exemplo. Eu tô aqui para ser exemplo para todos vocês, não tô aqui como exemplo de perfeição, mas como exemplo de que é possível chegar lá através de muito trabalho duro, sim, né? Não tem hack, não tem jogo fácil, é difícil, mas eu tô aqui, tá? Então espero que seja, além de ser um apoio, além de ser um braço de apoio, que eu espero ser para todos vocês, eu também espero que seja um motivo de inspiração. Tô longe ainda de chegar no objetivo, né? Que é, enfim, ter muito dinheiro, né? Porque eu tô aqui pela grana, não é só pela grana, mas a grana é um motivador muito forte para todo mundo, tá, gente? Não vamos ser hipócrita, não. Mas a grana ela é consequência, tá? Mas eu ainda tô muito longe de chegar no valor financeiro que eu quero. Então, estamos juntos nessa. Espero que eu sirva para te ajudar nessa caminhada, para que você chegue pelo menos até onde eu cheguei, né? Que é realmente alcançar essa independência, alcançar pelo menos uma qualidade de vida interessante para mim, para minha família, e que as coisas, eu tenho certeza, só tendem a melhorar, como sempre vieram acontecendo. Então, legal, massa, vamos lá. Olha só, isso aqui é um candlestick, tá? Para quem tá aí agora, isso aqui é um candlestick, a estrutura básica de um candlestick: abertura, fechamento, máxima e mínima. Isso aqui é um candlestick de alta, tá? Esse aqui é um candlestick, uma vela de baixa, tá? A gente chama isso aqui de corpo e essas linhazinhas de sombra, tá? Então,
composto de anatomia de um candle, né? É composto de 4 fatores. Abertura, que é o preço onde o candle tem o seu primeiro negócio, né? E, novamente, pode ser um candle de 1 minuto, de 5, de 10, de 15, de 1 hora, um dia, uma semana, um mês. Ele vai contar, o candle vai representar exatamente o tempo gráfico que você tá. Sabe quando você coloca ali na sua plataforma? Gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 hora, gráfico diário. Cada candle vai representar exatamente o gráfico que você tá olhando. Tá olhando o gráfico de 1 minuto? Cada barrinha daquela representa 1 minuto de negociação. Tá olhando o gráfico de 5 minutos? 5 minutos de negociação. Tá olhando o gráfico de 60 minutos? Dentro de cada candle tem 1 hora de negociação, certo? Então o que acontece é que a abertura é o preço onde aquele candle abriu. É o primeiro negócio, olha, passou 5 minutos. Você tá no gráfico de 5 minutos, passou 5 minutos, um novo candle vai se formar. O primeiro trade desse novo candle é a abertura. E aí o preço pode ir para cima ou pode ir para baixo. Se ele for para cima e passar em 5 minutos, ele vai fechar lá em cima. Ele vai ser um candle de alta. Se ele for para baixo e passar em 5 minutos, ele vai fechar. E aí você tem um candle de baixa. Se ele for para baixo, voltar e fechar em cima, ele vai ser um candle de alta, mas com uma sombra para baixo. E se ele for para cima, voltar e fechar para baixo, ele vai ser um candle de baixa, mas com uma sombra para cima, tá? Então, essa é a sacada, tá? Existe a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima, que representa exatamente como é que o mercado se moveu nesses últimos, né? No caso de ser um gráfico de 5 minutos, nesses últimos 5 minutos, tá bom? No caso de um gráfico diário, nesse dia, né? Como é que o mercado se comportou nesse dia, representado através de um candle. Fácil, né? Fácil, isso aqui, molezinha, tá? Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. É bem simples, é bem fácil, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho também agora sobre como os time frames, né, o tempo gráfico pode representar um candle. Então isso aqui, ó, olha aqui que legal. Olha aqui que legal. Isso aqui é um candlestick de um dia. Não, esse aqui vermelho fica ruim, né? Isso aqui é um candlestick de um dia. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Dá. Isso aqui é um candlestick de um dia, tá? E se a gente pegar esse candlestick, cara, e quiser olhar dentro dele, você entender, pô, beleza, isso foi o dia 11/5/2021. Cara, mas eu quero entender o que aconteceu nesse dia. Porque durante o dia, vários negócios foram feitos. Tá aí, eu quero saber o que aconteceu dentro desse dia. Basta que você jogue num tempo gráfico menor, por exemplo, de 15 minutos, que você vai ter este dia todo representado por esses candlesticks, tá? Então, esse candlestick aqui representa um dia e cada candlestick desse representa 15 minutos. 15 minutos de negociação. Compreendeu? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Desculpa, deixa eu... Isso aqui, esse candlezinho verde, é igual a todos esses candles aqui. Só que representados visualmente de uma outra forma. Tá bom? Fechou? Maravilha? Zero dúvidas, né, pessoal? Zero dúvidas aqui. Isso aqui tudo tranquilo. Agora a gente começa a falar sobre padrões, tá? A leitura dos candlesticks, tá? Segundo Munehisa Roma, tá? Quem foi Munehisa Roma? Felipe, que merda de língua que tu tava falando. Munehisa Roma, pessoal. Olha aqui, ó. Munehisa Roma. Munehisa Roma. Tá? Munehisa Roma foi um grande... Nossa senhora, isso aqui tá horrível, né? Vou colocar aqui em cima. Munehisa Roma. Eu não lembro se tem 2 M's não, tá? Munehisa Roma foi o primeiro operador de candlestick do planeta. Não, mentira. Ninguém sabe se ele foi o primeiro, tá? Mas, de fato, ele é o pai dos candlesticks, tá? A história do Munehisa Roma é muito interessante. Qualquer dia eu conto. Se alguém tiver interesse, né? Qualquer dia eu conto. Mas, para resumir aqui, ele veio de uma família muito rica, que tinha diversos negócios, e um deles era a plantação de arroz, né? Ele morava em... Acho que era em Sakata, e quando o pai dele faleceu, ele assumiu os negócios e foi para Osaka, que era maior, é o grande centro comercial. Pessoal, isso a gente tá falando, tá? Do ano de 1750. Candlesticks começaram a ser usados em 1750. Não da forma como a gente vê hoje, né? Desculpa, não são os candlesticks, mas abertura, o fechamento máximo e mínima são usados há muito tempo, desde 1750. Não desenhados como a gente tem hoje, é óbvio, né? Isso começou depois que veio para o Ocidente. Mas esse tipo de análise do gráfico
ela é utilizada desde 1750 por Munehisa Roma. Tá? Então quando ele se mudou para Osaka, aí sim, aí ele estava dentro do trading de arroz, tá? De contratos futuros de arroz, tá? Ele era um trader de arroz. Só que tem uma coisa muito interessante, ele utilizava o candlestick para quê? Para fazer a leitura da psicologia por trás dos participantes do mercado. E aí identificar possíveis vantagens de negociação. O cara é um gênio, tá? Existem histórias de que ele fez mais de 100 operações seguidas sem tomar um stop, tá? Sem um loss. Mas aí já é uma outra história. Então vamos lá. Vamos identificar aqui os padrões, tá? Beleza. Candles de reversão. Os traders observam o mercado o tempo todo à procura de informações técnicas que sirvam como alerta de que a tendência vigente está prestes a mudar de direção, tá? Então a gente vai olhar agora candles de reversão. Pera aí. Essa coca já tá quente. Vamos lá, martelo ou enforcado, tá? Pessoal, não vou ler muita coisa aqui porque eu acho que não precisa, tá? De qualquer forma, quem quiser ler, pode dar um pause aqui para vocês conseguirem ler tudo que tá aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Martelo, ele acontece, pessoal, no final de uma tendência, tá? Vou até colocar aqui, ó. Substituir esse quadro aqui pra gente desenhar. O martelo, ele acontece, pessoal, no final de uma tendência de baixa, certo? Então você espera encontrar um martelo aqui, tá? Ah, Felipe, mas e se o martelo estiver aqui? Não, aí ele não vai ser um martelo, ele vai ser um enforcado. Martelo e enforcado tem o mesmo visual. Olha aqui como eles são idênticos, né? São idênticos. Esse aqui é um martelo e esse aqui pode ser um martelo também. Olha que louco. Você achou que eu fosse falar que era um enforcado, né? Não. Esse aqui é um martelo ou enforcado. Tanto faz. Esse aqui é um martelo ou enforcado. Tanto faz. O que vai determinar se é martelo ou se é enforcado, ao contrário do que muita gente pensa, não é a cor do candle, a cor do corpo, né? A gente já sabe que isso aqui é corpo, né? Isso aqui é corpo e isso aqui é sombra, né? Então, o que vai determinar se é um enforcado ou se é um martelo não é a cor do corpo, é a localização dele. Essa figura, esse candlestick no topo, é um enforcado. Por quê? Enforcado, o cara tá aqui, ó. Enforcado, vocês já viram aqueles filmes de Velho Oeste, onde o cara tá sendo enforcado e de repente abrem a guilhotina, abrem o alçapão e ele cai e morre? É exatamente isso, a tendência tá prestes a cair e morrer assim que abrirem o alçapão. Ah, e o martelo? Por que martelo? Porque a tendência tá prestes a tomar uma martelada, pum, e voltar para cima, tá? Então, basicamente, esse é o conceito que vocês precisam entender, tá? A cor do corpo, cara, não é importante, não muda nada. A cor do corpo pode ser a cor que você quiser. O que vai determinar é exatamente a localização. Então, as características básicas que aqui, né? Sombra inferior. Preferencialmente, tem que ter o dobro do corpo, né? Sombra e corpo, né? Olha aqui, sombra, ó, sombra e corpo. Corpo e sombra. A sombra tem que ser, no mínimo, 2 vezes maior do que o corpo, tá? A gente tá falando de 2 vezes maior do que o corpo. Se o corpo é desse tamanho, 1, 2, beleza, aqui a gente já tem um martelo ou um enforcado, tá? Aqui a gente já tem a primeira característica, né? Sombra inferior 2 vezes maior do que o corpo. Sombra superior não deve existir, mas hoje em dia, quando a gente opera contratos futuros principalmente, a gente aceita a sombra porque o volume de negociação é muito grande, né? Isso aí tem muito robô, então a gente começa a ficar um pouco mais flexível nessa questão. Mas a gente aceita uma pequena sombra na parte superior, tá? Não deve existir, mas se existir, pequenininha, não tem problema, tá ótimo, tá maravilha. Beleza? Então, segue o baile. Então vamos lá, aspectos que confirmam não, que dão força para esse padrão, tá? Preste atenção. Enforcado. Enforcado, lembra, é lá em cima, tá? Se o que é no seguinte a ele for um gap de baixa, ih, Felipe, eu não sei o que é um gap de baixa. Cara, dá uma pesquisadinha, eu tenho certeza que não vai ser muito difícil, tá? Eu não vou parar para ficar explicando tudo aqui, porque são conceitos que às vezes vai demorar um tempo, tá? Se o candle seguinte ao enforcado tiver um gap de baixa, ou seja, abrir abaixo do fechamento do candle anterior e fechar abaixo da mínima do enforcado, ele fica mais forte, ele ganha confirmação, ele se torna mais relevante, tá? Se o candle seguinte não for um gap de baixa, tudo bem. Mas se ele fechar abaixo da mínima do enforcado, cara, joia.
tá? Ele ainda ajuda a confirmar. E se não for um gap e não fechar abaixo da mínima do candle anterior, ou seja, abaixo do enforcado. Opa! Aí a gente já começa a ficar um pouco mais receoso, tá? O ideal é que seja exatamente como está aqui. E o martelo também é a mesma característica, só que ao contrário, né? Se o candle seguinte é um martelo for gap de alta e fechar acima da máxima. E se não for um gap de alta, mas se fechar acima da máxima, também ganha relevância, tá? Vamos para os exemplos, olha só. Microsoft gráfico diário, olha só, após um período de consolidação, um novo teste no suporte deixa o martelo rejeitando o rompimento, ou seja, rejeitando o rompimento do fundo. Próximo candle fecha acima, não é um gap, tá? Próximo candle não é um gap, mas ele fecha acima da máxima do martelo. Olha aqui, ó. Ah, Felipe, mas você não falou que martelo é só no final de uma tendência de baixa. Pessoal, suportes e resistências. Lembra que eu falei sobre contexto? Suportes e resistências, tá? Suportes e resistências. Linha de canal. Opa, aqui vocês não veem, né? Ó, suportes e resistência. Vamos botar aqui, ó, suportes e resistência. Se o preço tá aqui, ó. Se o preço tá aqui, você entende que comprar martelos aqui faz todo sentido? Comprar martelos aqui faz todo sentido? Pô, mas não é isso que tá acontecendo. Ok. Mas isso aqui também não é suporte e resistência? Olha aqui, ó. Isso aqui também não é suporte e resistência? Hein? É, não é? E se o preço estiver fazendo assim, ó? Será que não faz sentido comprar aqui, ó? Um martelo aqui, um martelo aqui, um martelo aqui? Faz sentido. Na minha opinião, faz todo sentido. É ou não é? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você deve entender assim também. Olha só que interessante. Tá? A gente tem uma tendência de alta, de repente uma pernada de baixa, tá? Olha aqui, ó. Vamos fazer uma leitura de contexto. Pessoal, não vou fazer isso em todos os exemplos, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas olha só que interessante. Pernada de alta, retração, rompimento de topo anterior, tá? Ou seja, aqui, ó. Deixa eu só... Pernada de alta, retração, rompimento de topo anterior. Essa região começa a se tornar relevante. Olha aqui, ó. Essa região começa a se tornar relevante. Rompimento de topo anterior, tá? Mais um topo, uma pernada de baixa, rompimento. Opa, esse rompimento começa a fraquejar. Por quê? Ele começa a testar o último fundo. O último fundo é perdido, é violado, volta, mas ele não tem força para romper o último topo. Cara, se a gente tem fundos que não estão sendo rompidos, topos também não, isso aqui pode muito bem ser uma região de suporte e aqui uma região de resistência. Caramba, suporte aqui embaixo, resistência aqui em cima, o que eu devo fazer? Sempre que você tiver uma tendência de baixa, de alta, você deve comprar o suporte, Mas aonde que eu compro? Isso aqui não tá fazendo sentido, isso aqui, ó, calma aí. Aonde que eu compro? Isso aqui não tá fazendo sentido nenhum pra mim. Se não tá fazendo sentido é porque não tem trade. Ah, então tá bom, né? Vamos lá. Então eu sei que tá, beleza. Aqui eu já tenho um fundo, né? Tem um fundo. Beleza, tá, beleza. Eu tenho um fundo aqui, eu tenho um topo aqui. Opa, vamos lá. Maravilha. Então, vamos lá. O preço vem aqui? Não, ele veio testar o fundo também. Então, a partir daqui, o que você tá pensando? Esquece que isso aqui existe, tá? Esquece que isso aqui existe. A partir daqui, o que você tá pensando? Opa, porra, na minha análise aqui, cara, eu acho que o preço pode começar a voltar, né? Começar a romper fundo e voltar a cair. Isso aqui pode ser até um topo duplo, um topo triplo. Por que não? Ele precisa confirmar essa perda aqui. Mas aí, olha só que coisa, né? O que acontece? O movimento não dá sequência. Ele não rompe o fundo, ele tenta romper. E no que ele tenta romper, o que ele deixa aqui, pessoal? Que padrãozinho bonitinho que ele deixa aqui. Como eu disse, é martelo. Olha como ele tem uma sombrinha pequenininha em cima, ó. Tem sombrinha? Tem. Mas olha o tamanho dessa sombra inferior em cima de um contexto, de um suporte. E olha o próximo candle. Caramba, ele fechou acima da máxima. Ah, isso aqui é a entrada certa, entrada certeira. Beleza. Você fez a sua entrada aqui em cima, na máxima desse candle, stop aqui embaixo. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Foi lá em cima. Bem. E aqui não tem mais gráfico, né? A foto não coube aqui, mas ele foi lá em cima. Subiu que nem um foguete. Ô, Felipe, que treidaço, né? E olha que interessante, né? Vou falar numa próxima aula sobre figuras, tá? Figuras, como é que eu opero essas figuras no intraday. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Lembra, tendência de alta, tá?
Pra você que entende um pouco mais de figura, tá um pouco mais avançado, você vai saber exatamente tudo que eu tô falando aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de craque. Que é isso aqui? Que figura é essa que a gente tá vendo aqui dentro? Será que você sabe? Que figura é essa aqui que a gente tá vendo aqui dentro? Será que a gente tá olhando para um triângulo de continuação? Será que a gente está olhando para um triângulo de continuação? E olha só que interessante quando ele rompe. Vocês sabem que todo rompimento de figura pode oferecer, um teste, que a gente chama de pullback. E olha aqui, ó, rompeu. Olha o que o danadinho faz, pullback. E olha o que ele deixa aqui novamente, gente. Que é isso? Ah, não, isso aqui tá muito bonito, não é possível. De livro, tá? De livro. Essa entrada aqui foi de livro. Tá? E olha também que interessante isso aqui. O próximo candle, gap de alta. Vou até apagar tudo aqui, ó. O próximo candle, vou só deixar a linha pra gente não se perder, né? Ó. O próximo candle é o que, ó? Ó. O próximo candle, gap de alta. Gap de alta, fecha acima da máxima. Perfeito. Dá pra fazer essa entrada aqui também, ó. Mais uma entrada. Stop aqui embaixo. E o preço? Voou. Se for estopado, né? Passou um calor? Um pouquinho. Mas depois foi embora. Aqui você nem calor passou, né? Se você fez essa entrada aqui, o preço andou contra a sua posição menos de 0,5%. Né? E foi direto. Pá! Loucura. Perfeito. Que trade lindo. Chevron, gráfico de 15 minutos. Olha só, tá? Aqui, pessoal, vocês não estão conseguindo ver, tá? Porque não coube na tela. Mas tem uma linha de suporte bem longa que vem lá de trás, testada várias vezes. De repente o preço começa a cair, enfrenta suporte e olha só que interessante, ó. Pay. Martelão. Pô, Felipe, mas o corpo não é muito grande? Sim, o corpo é grande. Mas olha o tamanho da sombra. Caramba. Será que a sombra dá 2 vezes? Vamos ver. Opa, peraí. Ó. 1, 2. 2 vezes. Tá torto, né? Tá torto. Eu sei que tá torto, né? Mas deu 2 vezes. Deu 2 vezes a sombra. Pelo menos 2 vezes o corpo. Maravilha. Manda bala. E olha o próximo candle. Fechou aonde? Acima da máxima. Olha lá. Fechou acima da máxima. Do candle anterior. Do martelo. Pay. Manda bala. Ó. Entrada aqui. Ó. Entrada aqui na máxima desse candle. Mínima. Stop aqui embaixo. E ó. Foi embora. Gráfico de 15 minutos, tá? 15 minutos. Tesla. Gráfico de Tesla, 15 minutos. Vamos agora fazer uma diferenciação aqui. A gente viu 2 martelos. Vamos ver agora uma estrela cadente. Oh, desculpa. Vamos ver agora um hangman, né? Um enforcado, né? Em inglês. Muito importante, pessoal. Em inglês vocês podem ouvir isso aqui como hangman. Hangman, ó. Enforcado. Hangman. Beleza? Então, olha aqui, ó. Hangman. Mesma coisa. Olha que lindo. Olha o tamanho dessa sombra. Pessoal, esse aqui ficaria muito difícil. Pelo tamanho da sombra, ficaria muito difícil o próximo candle fechar abaixo da mínima, né? Tá? Mas não invalida o padrão. Isso aqui é muito atípico porque a sombra foi gigantesca. Mas totalmente ativado, tá? Perdendo essa mínima aqui, totalmente ativado. Perdendo a mínima desse candle aqui, na minha opinião, totalmente ativado. Tá? Totalmente ativado. A tendência alta, já com vários gaps, né? Olha só, com vários gaps de alta, né? Inclusive agora fechando o gap, ele fecha o gap, continua. Esse gap aqui não tinha fechado, né, ainda. Você poderia ter feito, inclusive, esse trade de fechamento de gap aqui, ó. Olha aqui, ó, que coisa mais linda. Esse trade de fechamento de gap aqui, ó. Olha isso, não passou nem calor, foi direto. Eu não tinha nem visto isso aqui, tá? Eu não tinha nem visto isso aqui quando eu fiz a tela. Olha aqui, ó. Você vendeu aqui, olha o risco retorno. Esse trade aqui tava cantado, tá? Fechamento de gap. Olha o seu risco, tá? E olha o retorno. Pay. Lá embaixo. Direto. Pay. Bom. 3 de fechamento de gap. Perfeito. Reversão. Maravilha. Hangman. Tá? Enforcado. Agora, olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Esse aqui já é mais cabuloso, tá? Por quê? Porque ele não ativa, né? Embora tivessem vários enforcados em sequência, tá? E aparecesse oportunidade de venda, tá? Olha como não tinha como você pegar isso aqui.
Foi o sell-off, acionou, né, esses dois enforcados aqui acionaram um sell-off aí de, cara, de 22%. Tirou em 12 dias. Teria como você pegar isso aqui? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo, tá? Muito difícil. Aqui, na minha opinião, não teria como você pegar. Na minha opinião, não teria. Eu boto isso aqui que é pra vocês verem que nem sempre, né, você vai ter entrada. Ah, teve um Hanging Man aqui, sim. Teve outro aqui, sim. Mas olha como nenhum desses respeita todos os fatores que levam um Hanging Man a ser... Desculpa, tô falando em inglês, né? Que levam um enforcado a ser confiável. Olha como esse aqui, ó, ele não tem... Vamos dizer... Esquece esse candle verde aqui, tá? Esquece esse candle verde aqui. Vamos usar esse segundo candle aqui. Ó, ele não tem contexto. Aqui não era uma região de resistência, tá? Então ele não tem contexto. É só um enforcado em região de topo. Mas ele não tem contexto. Tá? Ele é apenas um enforcado em região de topo. Tá? E aí, de repente, o que você quer? Olha, então, beleza, eu vou esperar uma confirmação. Então, o próximo candle ele tem que ou ser gap de baixa e fechar abaixo da mínima, ou pelo menos fechar abaixo da mínima. Olha como ele desce, testa lá embaixo, mas ele não fecha abaixo da mínima do enforcado. Então, não teve trade aqui, tá? Aqui não teve trade nenhum. Aqui teve um trade de compra, tá? Aqui teve um trade de compra. Aqui teve o quê? Martelo. Afinal, mas tem sombra superior? Tem, mas ela é pequena. E olha o tamanho dessa sombra aqui embaixo, pessoal. Testando, contexto. Testando uma região de suporte. Puta que pariu, bicho. Isso aqui é incrível. Ok, mas vamos esperar o próximo candle. Vamos? Claro que vamos. É assim que a gente faz. Olha aqui o fechamento dele acima da máxima do candle anterior. Ativado, pessoal. A partir da hora que romper a máxima, você entra. Não rompeu? Desce para o próximo candle. Não rompeu? Próximo candle. Opa, ativou aqui. O seu stop está aqui embaixo. Então a sua entrada, sua entrada foi aqui. Seu stop está aqui. E o seu alvo? Teu alvo tem que ser a máxima. Não dá para ser mais que isso. O seu alvo tem que ser a máxima. A sua alvo aqui tem que ser essa máxima aqui. Porque tendência de alta, né? Você ainda está acreditando numa tendência de alta. Então tem fortes chances dele tentar romper essa máxima. Aqui a gente está vindo do que, pessoal? De uma tendência de alta, tá? Tendência de alta. Então você tem que apostar que ele vai testar essa máxima. E não deu outra. Olha aqui, ó. Seu stop. Seu stop. O seu gain. Um trade 1 para 1, um pouquinho mais, né? Um trade 1 para 1. Maravilha. Maravilha. E aí depois aqui teve venda? Não, não teve. Aqui não teve. Aqui também não teve venda, tá? Embora tivesse um Hanging Man aqui, ó. Um enforcado aqui. Outro aqui. Outro aqui, ele simplesmente sinalizou que a tendência estava prestes a reverter, mas a ação do preço foi essa. Você teve como dentro da sua ferramenta, ó, você tem uma caixa, você tem uma caixa de ferramenta, tá? Você teria como, dentro dessa caixa, você teria como tirar alguma ferramenta daqui, tá? E usá-la para operar essa situação? Não teria. Tá? Isso aqui é a sua caixa de ferramentas de análise técnica. Tá? Você teria alguma ferramenta para fazer essa operação aqui em cima, nessa ação do preço, nesse price action? Não teria. Então, tudo bem, paciência, deixamos passar. Aqui não faz tanta diferença assim. Beleza? Vamos para um próximo exemplo. Ah, desculpa, não, agora já é engolfo de alta, tá? Agora a gente vai passar para engolfo de alta e engolfo de baixa, tá? Então, o que é engolfo? Quando a gente estava falando de martelo e de enforcado, a gente estava falando de padrões que se baseiam em apenas um candle. Agora a gente vai falar de padrões que se baseiam em 2 candles. Então, engolfo de alta e engolfo de baixa, tá? O que é engolfo, tá? O que é a palavra engolfar? É você abraçar, é você subjugar, é você engolir, tá? Tem muita gente que fala isso também, engolida de alta, engolida de baixa, tá? Isso também serve, por quê? Porque é quando é um padrão de reversão, tá? O engolfo é um padrão de reversão de 2 candles, tá? Que precisam alternar a sua cor, tá? Então, só pra vocês entenderem aqui como é que funciona, tá? Então vamos lá, deixa eu explicar aqui. O primeiro candle, tá? O engolfo de alta, ele acontece, lembra, a gente está em reversão. O engolfo de alta, ele acontece depois de uma tendência de baixa. E ele vai engolir o candle anterior. Então ele precisa ser verde ou branco
e o anterior vermelho ou preto, né? E o engolfo de baixa é exatamente o contrário, é uma reversão de tendência de alta para tendência de baixa. Engolfo de alta, reversão de baixa para alta. Engolfo de baixa, reversão de alta para baixa. Tá bom? Beleza? Simples, fácil, tá? Vamos lá. Aí tem as características, né, pessoal? Não vou... podem dar pause depois e ler o que vocês quiserem ler, tá? Então, só para vocês ficarem cientes, tá? Uma coisa importante, tá? Eu acho que aqui vale a pena a gente parar. Uma coisa importante que muita gente não sabe. Mas quando a gente está falando de engolfo, tá? Tanto de alta quanto de baixa, ele precisa cobrir somente o corpo. Somente o corpo. Não sendo necessário cobrir as sombras do candle anterior. Se cobrir, melhor ainda. Mas não é necessário. Tá? O ideal é que cubra somente o corpo. Tá? Desculpa, o ideal é aceitável que cubra somente o corpo. Se cobrir as sombras, maravilha, beleza, tá? Então vamos lá, aspectos que confirmam o padrão, tá? Ou seja, aqui eu botei confirmam, tá, pessoal? Mas pode substituir isso aqui por que dão força, tá? Que dão força para o padrão. Olha só, se o primeiro candle for pequeno e o segundo candle for grande, ou seja, o candle que engolfa, ele tem que ser grande, tá? Ele não pode ser pequeno, ele tem que ser grande. E o segundo, o primeiro candle, ele tanto faz se ele é grande ou se ele é pequeno, mas o segundo candle precisa ser grande, que precisa engolfar o candle anterior, tá? Se o candle anterior for pequenininho, melhor ainda, tá? Se o engolfo aparece depois de um movimento muito rápido do mercado ou depois de uma tendência já muito madura, né? Se o volume do segundo candle for maior do que o primeiro candle. Se o segundo candle cobrir mais de um candle, tá? Então vamos lá, vamos aos exemplos. Olha só, Visa, gráfico diário, tá? Durante uma congestão, Visa ofereceu uma oportunidade de venda na tentativa de rompimento do topo anterior. Olha aqui, ó. Fácil isso aqui, né? Fácil. Topo anterior, o preço vem testar, tenta romper, não rompe, de repente deixa esse engolfão de baixa aqui e despenca até o último suporte. E olha que interessante, no suporte ofereceu o quê? Engolfo de alta, pessoal, olha aqui, ó, engolfo de alta. Engolfo de alta, dá para ter pego essa venda, realizado e feito essa compra. Pim, lá em cima, certo? Aqui teve engolfo? Não, não teve. Tá bom? Aqui a gente tem dois exemplos, engolfo de alta e engolfo de baixa, tá? Índice futuro gráfico diário, tá? Ou seja, lembra do que eu falei, ó? Alta expressiva, tendência madura, né? Olha só, dois engolfos de baixa. Olha só, o primeiro engolfo de baixa, pay. Tá? Seu stop tá aqui em cima, provavelmente você foi estopado, tá? Provavelmente você foi estopado. E aí você teve mais uma oportunidade de venda, tá? Inclusive aí ativando um topo duplo, tá? Ativando um topo duplo. Índice futuro gráfico de 15 minutos. Olha esse engolfo aqui, ó. Olha esse engolfo aqui. Perfeito, né? Ah, Felipe, mas ele não cobre o candle todo. Lembra do que a gente falou? Não precisa cobrir o candle todo. Precisa cobrir o corpo. Olha aqui, o corpo. O corpo tá 100% coberto. 100% coberto. De repente, pá. Que venda linda, né? Que venda linda aqui. Seu stop tava lá em cima. Tá, olha só. Seu stop tava lá em cima. E o seu gain tá lá embaixo. Olha esse trade. Imagina se faz um trade desse aqui. Coisa de louco, né? Coisa de louco. 15 minutos. O 15 minutos eu gosto muito, tá? Gosto muito do 15 minutos. Funciona bastante. E aqui tem mais um engolfo de baixa, né? Mais um engolfo de baixa. Ou seja, rompimento. Olha que louco aqui, ó. A gente tem um rompimento confirmado, né? Olha aqui, ó. Rompimento confirmado através do gap. Ele vem fechar o gap. Olha aqui, ó. Fundo. Gap de baixa. Ele fecha o gap. Ele fecha o gap, tá? Todo fechamento de gap, pessoal, é uma linha... Desculpa, deixa eu colocar aqui. Todo fechamento de gap, pessoal, é uma linha de suporte e resistência, tá? É uma linha de suporte e de resistência. Então, olha que interessante. O preço vem... Vou botar azul. O preço vem, perde, né? De repente, ele vem testar uma vez. Opa. Ele vem testar uma vez. Deixa o engolfo aqui também, ó. Olha esse engolfo aqui, ó. Deixa esse engolfo de baixo aqui. Esse engolfo de baixo, provavelmente você foi estopado também, tá? Provavelmente você foi estopado também, se o teu stop tava curtinho, né? E aí, de repente, deixa mais um engolfo. Isso aqui é venda certa, tá? É por isso que eu falo, pessoal, as coisas não funcionam 100% do tempo. Não quer dizer que seja ruim. Não quer dizer que, o mercado não funciona. Não, porque nada é perfeito, tá? Esse aqui, engolfo de baixo é lindo. Vendeu aqui embaixo. Tá corretíssimo. Tá corretíssimo. É o pullback. Você pegou o fechamento desse gap. Tá perfeito. Perfeito. Mas, se o teu stop tava curto, foi estopado, tá? Isso aqui é clássica, mas aí
enfim, né? Isso aqui é a clássica busca por liquidez, né? Você deveria ter entrado aqui de novo, tá? Se você for aluno do clube, você sabe exatamente como é que a gente faz o trade de busca por liquidez, tá? Então aqui você deveria ter entrado de novo. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Beleza? Então, olha só. Berkshire Hathaway, né? Na verdade, Berkshire, né? Como o próprio Warren Buffett fala. Berkshire Hathaway. Gráfico de 60 minutos, olha só. Após forte movimento de alta, tá? A gente tem nosso limite aqui, a gente estava dentro de uma consolidação, a gente tem um limite aqui, olha como vem um engolfo de baixo, né? A gente já vê que a tendência começa a demonstrar sinais de fraqueza. Pessoal, leitura, né? Lembra que eu disse? Ler todas as páginas de um livro. Olha o tamanho da sombra, olha o tamanho da sombra, sombra. Olha quanta sombra já tem nessa região, depois de uma tendência bem madura, né? Aqui a gente já estava vendo indícios de várias sombras, né? Sombra, muita sombra, tá? E de repente a gente tem aí esse engolfaço, né? Uma puta sombra em cima, enfim. Tá? O fechamento, inclusive, engolfa o candle todo, engolfa as sombras, engolfa tudo, né? É uma entrada perfeita de venda. Podia ter saído aqui embaixo tranquilamente. Olha aqui, ó, engolfo de alta aqui, ó. Engolfo de alta aqui. Olha o engolfo de alta aqui. Mais uma vez, podia ter saído lá em cima, tá? E assim a gente pode começar a buscar. Aqui a gente não teve, né? Aqui a gente não tem mais nenhum engolfo. Ó, engolfo aqui, ó. Engolfo aqui. Tá? Esse aqui ficou difícil, né? Que você colocou o seu start aqui em cima, mas aí abriu já em gap, né? Não tinha muito o que fazer. Mas a gente teve diversos engolfos. Engolfo, pessoal, preste atenção. Martelo, enforcado e engolfos são entradas que podem te stopar diversas vezes, tá? Não é uma entrada das mais perfeitas. É uma entrada que a vantagem é que ela acontece várias vezes, você não vai sofrer por falta de oportunidade, mas, de fato, são entradas que stopam diversas vezes, tá? Nuvem negra. Nuvem negra é um padrão composto por dois candles, tá? Nuvem negra é um padrão exclusivamente baixista, ou seja, a gente tem um candle de alta, o candle seguinte, ele gapa, né? Tem um gap de alta, mas ele devolve tudo, tá? Ou seja, o primeiro candle é uma barra de alta, o segundo candle gapa para alta, né? Todo mundo achando que o preço vai continuar, só que de repente ele volta tudo e, detalhe, precisa penetrar pelo menos 50% da barra anterior, tá? Então, ela geralmente é encontrada em topos de uma tendência de alta ou em regiões de resistência, tá? Então, exatamente assim como vocês estão vendo, tá? Gap de alta, invasão, tá? Isso aqui tudo vocês já estão cansados de saber, né? Estão cansados de saber disso aqui. Aspectos que confirmam o padrão: quanto maior o grau de penetração no corpo anterior, mais confiável o padrão. Se ele penetrar mais de 100%, ele se torna um engolfo de baixa. Tá? Se ambos os candles do padrão forem carecas, isto é, sem sombra, tá? Os dois candles sem sombra, tá? Isso ajuda muito. Se o segundo candle abrir acima de uma resistência e voltar, ou seja, como se fosse um rompimento falho, tá? Invadindo o corpo do primeiro candle. Então, vamos lá, olha só, Petrobras claríssimo, tá? Ah, nessa foto não apareceu, mas tinha uma linha de resistência aqui, ó. Tinha uma linha de resistência exatamente aqui, tá? Mas, enfim, finjam que tem, tá? Infelizmente não apareceu. Mas olha só que interessante, tá? Olha só. De repente a gente tem uma nuvem negra, né? Gap de alta, ou seja, esse candle aqui é o candle número 1, candle de referência. Depois a gente tem gap de alta e o preço devolve tudo, invadindo até mais de 50% do candle anterior, tá? E aí, cara, é ladeira abaixo, né? Queda de 63% durante a pandemia de Covid-19, tá? Queda de 63%, tá? Itaú e TUB4, gráfico diário, tá? Depois de um rally muito forte, olha aqui, ó, rally, pessoal, é quando o preço sobe muito rápido, tá? E sell-off é quando o preço cai muito rápido. Então, depois de um rally, olha lá, rally, o preço encontra uma congestão, olha aqui, ó, preço congestionado aqui dentro dessa região. Aí, de repente, a gente tem a formação exatamente de uma nuvem negra. Olha como esse candle abre em gap de alta. Pessoal, tem que prestar atenção em detalhe, tá? O candle abre em gap de alta, tá? Ele abre acima do fechamento do candle anterior. Até tenta continuar, né? Mas aí devolve, fechando aí mais de 50%, 50% ou mais de invasão do candle anterior, tá? Então, a sua venda fica na mínima desse candle e, ó, jogou tudo para baixo. E TUB4 derreteu. Dólar futuro gráfico diário, também mais uma tentativa. Olha só, gap de alta, tentando romper essa região de resistência.
pum, devolveu, né? E devolveu como? Invadindo mais 50% do corpo do candle anterior. Maravilha, mais uma entrada, tá? Start na mínima, stop na máxima. Aqui poderia fazer um trade até a região de suporte, tá? E depois caiu mais, Felipe, mas isso aí ninguém tem bola de cristal, né? Não daria para você fazer essa verificação, tá? Não tem como você fazer esse tipo de operação se você não tem nenhum gatilho. Aqui também a gente não teve nenhum tipo de gatilho, né? Talvez um engolfo aqui, ó, engolfo de baixa. Engolfo de baixa. Dá pra ter feito esse trade de continuação, né? Enfim. Amazon gráfico diário, olha aí, ó. Pô, Felipe, você só tá botando gráfico diário. É porque não tem gap intraday. Muito difícil, né? Mais índice futuro, dólar futuro, papéis de muita liquidez, não tem gap no intraday. Ou seja, em gráfico de 5 minutos, 10, 15, 60, enfim. Geralmente ocorre em gráfico diário, onde de um dia para o outro é muito mais comum você ter gap, tá? Então, esse tipo de setup, né, esse tipo de entrada, esse tipo de start, né, esse tipo de gatilho, geralmente acontece no gráfico diário porque é onde tem maior número de gap, maior incidência de gap. A Amazon também, né, no nuvem negra de livro, né? Repara que a invasão, ou seja, a penetração dessa nuvem negra no candle anterior é quase 100%. Que deixa o padrão bem mais forte, né? Fez a sua entrada, pum, disparou, tá? Maravilha de operação. Agora vamos falar do perfuração, piercing line, né? Que é exatamente o oposto aí do Dark Cloud Cover. Tá? O Dark Cloud Cover era de cima para baixo, ou seja, na venda, e agora a gente vai ter um piercing line, a perfuração, que é a mesma regra da nuvem negra, só que ao contrário, tá? Então, vamos lá, olha só. Vale SA gráfico diário, mais uma vez, pessoal, gráfico diário, porque gaps acontecem muito mais em gráfico diário do que em gráfico intraday. Olha só que maravilha, tá? Abriu em gap de baixa, invadiu mais de 50% do corpo anterior e ativou o gatilho, saiu lá em cima. Maravilha, perfeito, show de bola. E mais uma vez, tá? Contexto, região de suporte, uma linha de tendência de alta. E mais uma vez aqui, ó, forte queda, lembra das regras, tá? Tem que lembrar das regras, forte queda, caiu rápido, pum, forte, pá. Olha isso que maravilha, tá? Opa, fechei isso aqui. Olha só, na verdade, eu até escrevi esse texto aqui, mas se você já entendeu um pouquinho disso aqui, você já sabe que gap tem a ver com o preço de fechamento, né? Não mínimas e máximas. Mas isso aqui eu achei importante deixar, né? Esse aviso aqui eu achei importante deixar, porque tem muita gente que se confunde com isso. Então dá uma lidinha aqui, dá um pause, dá uma lidinha aqui pra você entender exatamente do que eu tô falando, tá? Então olha só, maravilha, gap de baixa, ele fecha aí quase 100% do candle anterior, tá? Seu start, seu stop aqui embaixo e voou, meu papai, voou, inclusive fazendo o pullback exatamente nessa região, né? Fazendo o pullback exatamente nessa região, coisa mais linda, mais cheia de graça, B3SA. Lojas americanas de gráfico diário, tá? Lame 4 que nem existe mais, tá? Olha só, esse aqui tem duas formas, tá? Como o desenho já estava feito, né? Como eu já tinha feito essa cunha aqui de reversão. Isso aqui é uma cunha de reversão, para quem não sabe, tá? Isso aqui é uma cunha de reversão. Mas esse desenho poderia muito bem ser feito assim, ó. Com essa linha de suporte aqui, tá? Ou então com essa linha de suporte aqui também não estaria errado, beleza? Com essa linha de suporte. Olha que importante, rompimento. Olha aqui, isso aqui, até então, pessoal, até então, ignora isso aqui tudo aqui, ó. Calma aí, aqui. Até então, pessoal, isso aqui era um rompimento claro, né? Isso aqui era um rompimento de fundo clássico, né? Você ia colocar sua ordem de venda aqui embaixo, né? Aqui, você ia colocar sua ordem de venda aqui embaixo, seu stop aqui em cima e PT saudações. Só que aí, de repente, ó, entra uma perfuração, um piercing line. Se você vê isso aqui, ó, se você vê isso aqui, você já pode entrar, tá? Se você vê isso aqui, você já entra direto. Olha que lindo, entrada na máxima do candle, stop na mínima. Olha que viagem que foi até o centro da Terra. Pum, lá em cima, tá? Hellbor, HBOR 3, tá? HBOR, tá? Olha só que bonitinho também, mais um, ó, gap de, isso aqui, pessoal, isso aqui é gap de exaustão, tá? Até porque aqui não aparece, mas tinha um volumaço gigante nesse candle preto aqui, nesse candle vermelho aqui, um volumaço gigante, tá? Então, aqui a gente tinha um gap de exaustão seguido por um padrão perfuração, tá? Isso aqui é entrada sem titubear, tá? Entrou, stop aqui embaixo, voou também, tá? Agora estrelas, tá, pessoal? Estrela da manhã, estrela da noite, eu utilizo muito no índice futuro. Muito, tá?
principalmente no 15 minutos. 15 minutos é onde eu mais uso, depois eu vou descer no tempo gráfico para aprimorar a entrada. Mas eu utilizo muito estrela da manhã e estrela da noite no 15 minutos do índice futuro, tá? Mas as estrelas são uma família composta de figuras bastante parecidas, tá? A estrela da manhã, da noite. Eu não vou falar sobre o Doji, tá? Porque é a mesma coisa. E a estrela cadente, tá? Então, vamos lá, olha só. A estrela da manhã é um padrão de 3 candles. Ela precisa de uma barra de venda, um candle pequenininho, e em seguida uma barra de compra forte, tá? Então, um candle preto de força vendedora é fechado. Logo em seguida, abre um candle em gap de baixa, tá? Essa é a estrela da manhã, tá? Abre um candle em gap de baixa, formando um corpinho pequeno, tá? E o próximo candle é um candle verde forte de compra. Pessoal, isso aqui, importante falar, isso é a formação clássica de uma estrela da manhã, tá? Hoje em dia, operando futuros, esse gap ele não existe no 15 minutos, tá? Não existe, não tem como, tá? Esse gap aqui ele é inexistente. Então, eu aceito, eu já trabalho há muito tempo sem essa regra do gap, tá? Ou seja, sem essa regra do gap aqui. Mas a forma clássica, né? Quando as pessoas olha, pessoal, vocês têm que entender que tinha uma época que não era nem pensável você operar em time frames tão curtos assim. 5 minutos, 15 minutos, 60. Era tudo gráfico diário. Então o gap era certo, tá? Sempre existiria um gap. Então por isso que foram criadas certas regras que beneficiam o setup. Mas, enfim, tá? Então a gente tem o primeiro candle, de força de venda. O segundo candle, de preferência, um candle pequeno. Não pode ser um candle muito grande, um candle pequeno. Tá? De preferência, um doji. Doji é um candle de indefinição, que tem sombras largas, tem sombras grandes. Tem sombras grandes e um corpo relativamente pequeno, né? Relativamente pequeno, pode ser um corpo assim, enfim, um corpo relativamente pequeno. Isso aqui é um doji, tá? Isso aqui a gente chama de doji, enfim. Aí a acentuação que você vai usar, a entonação que você vai usar, não faz diferença, tá? E aí depois você tem um candle de compra em seguida desse candle pequeno, tá? É um padrão de 3 candles, tá? Ainda é aceitável, olha aqui, ó, ainda até botei aqui, ó, ainda é aceitável chamar de estrela caso não haja o gap, tá? Porém, o corpo da estrela jamais pode sobrepor o corpo do candle anterior, tá? Então, é o que eu falo, não tem estrela se o corpo for gigante, né? Não faz sentido. A cor da estrela também não é importante, tá? Então, olha só, e a estrela da noite é exatamente o contrário. Ah, Felipe, cadê os exemplos? Calma, a gente vai chegar lá, tá? A estrela da noite é exatamente o contrário, tá? Você tem um candle de força compradora, um candle de doji, um candle de indefinição e um candle de venda, tá? Aí, a estrela cadente, tá? A estrela cadente, ela é, deixa eu desenhar aqui, ó. Ela é exatamente a mesma configuração, tá? Ela é exatamente a mesma configuração das outras estrelas, ou seja, na verdade, assim, segue a sequência, né, de um candle de força, um candle indefinido, que eu não vou entrar no detalhe agora, e um candle de venda, tá? Então, olha aqui, ó. No caso da estrela cadente, ele é um candle verde, tá? De força compradora. Logo em seguida, um candle abre em gap de alta, formando um corpo pequeno com grande sombra superior ou nenhuma sombra inferior. A cor do candle não importa. E o próximo candle é o candle vermelho, que perfura boa parte do primeiro candle de alta, fechando com forte sinal de venda, tá? Então isso aqui é a estrela cadente. Detalhe que diferencia das outras estrelas, o fator sombra, tá? Na estrela cadente, essa shooting star, sombra superior e nenhuma sombra inferior, ou muito pouca, tá? Aqui o ideal é zero sombra. Zero sombra. Quando tem zero sombra, ele é muito melhor. Quando tem uma sombra pequena, já não é tão bom assim, mas zero sombra, ele é um padrão muito mais confiável, tá? A estrela cadente também é chamada de martelo invertido, tá? Aqui eu até coloquei aqui como um padrão diferente, porque o martelo invertido não precisa de gap. Mas como eu falei, né, no intraday, o martelo invertido e a estrela cadente são a mesma coisa, tá? Não muda nada. Olha só, Bitcoin aqui, estrela cadente. Olha que estrela cadente linda, né? E aqui a gente vai achar diversos, pessoal. Depois que você aprende isso aqui, você começa a ver em tudo quanto é lugar. Estrela cadente linda, né? Olha só. Quais são as características? Isso aqui eu utilizo muito no 15 minutos. Nossa, eu utilizo muito. Olha só. Um candle de alta. A estrela cadente. E um candle de baixa. Tá? Detalhe. Essa estrela cadente. Desculpa, o terceiro candle é candle 1, candle 2 e candle 3, tá? Esse terceiro candle,
ele invade mais de 50% do primeiro candle, tá? Mais 50% do primeiro candle. Perfeito, maravilha, de livre, tá? Entrada na mínima deste candle. Opa, caramba, que displicência. Entrada da mínima deste candle. Stop da máxima da estrela cadente. E o mercado rolou. Bitcoin desabou. Tomou calor? Tomou calor. Tomou calor. Essa pernada aqui tomou calor. Mas o padrão prevaleceu, tá? Embraer, gráfico diário. Cara, se isso aqui não é uma estrela cadente perfeita, eu não sei o que que é. Olha isso aqui. Gap de alta. Olha aqui, ó. Candle de força de compra. Gap de alta. Sombrão. Sombrinha pequenininha. E o candle seguinte. Boom! Candle de força de venda. Esse candle não chega a entrar 50% do primeiro candle. Por quê? Porque o gap da própria estrela foi gigantesco. O gap da estrela foi gigantesco, mas ele invade a parte do corpo do primeiro candle. Aceitável. Aceitável demais. Aceitabilíssimo, tá? Aceitabilíssimo. Beleza? E aí, bum, derruba. Inclusive tivemos aí, ó. Inclusive tivemos, o que é isso aqui? Um engolfo de baixa, né? Inclusive tivemos um engolfo de baixa, tá? Então, perfeito, também mais um trade perfeito, né? Bank of America, gráfico diário. Olha isso aqui, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse aqui não tem nem como dizer que não, né? Esse aqui não tem nem como dizer que não. Candle de força de venda, tá? Estrela cadente, gapando, né? Desculpa. Isso aqui é uma estrela da manhã, olha só. Candle de força de venda. Tá? Uma estrela da manhã com gap. Olha esse gap que lindo, né? Gapou, fez uma estrela. Ah, Felipe, estrela? Olha o tamanho disso aqui. Não, o que importa é o corpo, tá? Olha o tamanho do corpo. Corpo pequenininho, tá? Lembra, volta um pouquinho o vídeo e relê as regras da estrela da manhã. Olha só, corpinho pequeno. E em seguida o que a gente tem? Pum! Bam! Porrada pra cima. Bam! Porrada pra cima. Bam! Porrada pra cima. Maravilha, ó. Coisa linda de se ver isso aqui. Coisa linda de se ver, tá? E estrela da manhã e estrela da noite utilizo muito no índice futuro. Muito, 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 muito. Vem dando muito certo ao longo de todos esses anos, tá? Vem dando muito certo ao longo de todos esses anos, beleza? Tô acelerando um pouquinho, pessoal, porque a gente já tá com quase uma hora de aula, né? Então, uma segurada aqui, tá? Bank of America, gráfico diário, tá? Também aí a gente tem uma estrela da noite. Qual a diferença da estrela da noite para a estrela cadente, Felipe? Sombra. 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 Isso aqui seria uma estrela cadente, tá? No caso, apenas sombra. Isso aqui seria uma estrela cadente. Tá? No caso, sombra, tá? Mas você opera basicamente da mesma forma, tá? Olha aqui que lindo. Engolfo, inclusive, né? Você poderia ter feito a venda bem próximo da mínima do candle, né? Stop aqui em cima e de repente, o mercado desaba. Caiu 18% em apenas algumas semanas, né? As 3 condições básicas da estrela da noite. Vamos relembrar? Quais são as 3 condições básicas da estrela da noite? Olha aqui, ó. Ah, então, olha aqui. A gente tem o primeiro candle de compra, tá? O candle verde. O segundo, abre em gap de alta. Olha só. Cadê? Aqui, ó. Abre em gap de alta. Olha lá, primeiro candle de compra. Segundo candle abre em gap de alta. E aqui a gente tem inclusive uma linha de tendência, tá? Tem uma linha de resistência aqui em cima. Olha lá. Abre em gap de alta. Inclusive dá pra puxar bem certinho, né? Abre num gap de alta. Beleza, abriu o gap de alta. Ó, a primeira condição a gente tem já. Candle de força de compra. A segunda, gap de alta. Qual é a terceira? Da noite. Logo em seguida, a gente tem um candle vermelho que perfura boa parte do primeiro candle. Nesse caso, ele não perfura, tá? Nesse caso, ele não perfura. Mas ainda assim, é um setup muito confiável, tá? E que te dá um stop pequeno. A grande vantagem de não perfurar aqui é que ele te dá um stop pequeno, tá? Coca-Cola gráfico diário, tá? Coca-Cola gráfico diário também, cara. Efeito estrela da manhã. Mercado abre em gap de baixa, testa um importante suporte, deixa um candle de corpinho pequeno. Tá? E aí um candle forte de alta confirma esse padrão, beleza? Candle de venda, candle forte de venda, olha aqui, forte de venda, gap de baixa, corpo pequeno, o candle que reverte, tá? 1, 2 e 3, compra, maravilha, perfeito, tá? Isso aqui também quando a gente fala de estrela da manhã e estrela da noite, tá? A gente também tá falando sobre o setup 1, 2, 3, tá? Mas esse setup eu vou ensinar no outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E para finalizar, pessoal, o Harami, tá? Eu vou falar do Harami junto com o Inside Bar, tá?
qual a diferença do Harami pro Inside Bar, né? O Harami, calma aí, ele é o que a gente conhece como mulher grávida, né? Mulher grávida de alta, mulher grávida de baixa, tá? Quais são as características, né? O padrão é de 2 candles. O primeiro candle é o candle de corpo grande, que representa a mãe. O segundo é o candle de corpo pequeno, que representa o bebezinho, né? O filho da mãe, né? A barriga grávida. Ou seja, para ser um harami, o corpo do segundo candle deve ficar contido no corpo do primeiro candle. É corpo com corpo. Dane-se a sombra. É corpo com corpo. A sombra pode ser muito maior? Claro que pode. É corpo com corpo. Harami é corpo com corpo. Corpo com corpo, corpo com corpo. Beleza? Então, quanto maior o primeiro candle, menor o segundo, mais forte o sinal. Região de suporte e resistência. E o doji potencializa o harami. Olha só que lindo, ó. Corpo com corpo. Vivara, gráfico diário, tá? Corpo do primeiro candle. Corpo do segundo candle. O segundo candle, o corpo dele tá dentro do primeiro candle? Tá. Uma região de suporte? Tá. Maravilha. Ó, aqui você já teria até uma entrada, né? Até uma entrada por martelinho, né? E aqui você foi estopado. Aqui você foi estopado e deu uma entrada no seu stop, deu mais uma entrada. Tá? Então aqui você teria feito a entrada pelo harami, tá? Teria feito a entrada pelo harami e pegou essa alta toda. Teria pago o seu stop. Olha só que lindo, né? Como é importante você ignorar o que aconteceu na sua última operação e continuar operando da mesma forma, né? Olha aqui, se você tivesse se deixado levar por esse stop aqui, ó, você jamais teria pego esse trade aqui. E sabe-se lá mais pra onde subiu, né? Eu lembro que subiu bem, mas você jamais teria feito essa operação aqui, que teria pago esse stop, né? Que stop foi mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu ver. Mais ou menos isso aqui. Foi até um pouco menos, tá? E ainda te deu lucro, né? Ainda te deu mais um lucro. Então você jamais teria feito essa operação se você não esquecesse o que aconteceu na última operação. Magazine Luiza, gráfico diário. Olha esse haramizinho de baixo aqui, ó. Que coisa linda, que coisa linda. Olha aqui, ó. Harami de baixo, candle forte de compra. Tá? Corpo pequeno. Corpo é corpo e corpo, pessoal. Corpo pequeno, tá? Harami de baixo. A mãe grávida, tá? Padrão de reversão, tá? Perdeu, vendeu lá embaixo, tá? E aí quando o ativo para de cair, quando ele encontra uma estrela cadente, desculpa, uma estrela da manhã, olha só, mais uma estrela da manhã, Gepo, que é no forte de compra, tá? Você poderia sair inclusive aqui, tá? Ou você saiu aqui, né, que seria esse suporte aqui, tá? Ou você teria saído aqui, nessa reversão, beleza? E dólar futuro, esse aqui é o nosso último exemplo, tá? E dólar futuro a gente teve 5 minutos, gráfico de 5 minutos, a gente teve também mais um harami de baixa, tá? Olha aqui, ó, corpo dentro de corpo, tá? Corpo de um candle dentro do outro corpo, tá? Ah, sombra toda, não importa, sombra não importa. Qual é a diferença entre o harami? E aí, porra, desabou, né? Isso aqui foi um trade lindo de fechamento de gap, né? Ele fechou o gap, começou a consolidar e de repente acelerou a venda, tá? De repente acelerou a venda. Então, qual é a diferença, tá? Isso aqui a gente acabou já, tá, pessoal? Acabou. Então, qual é a diferença aqui, pessoal, entre um harami e... cadê? Vou fazer aqui bem grande. Um harami para um inside bar, tá? Só para vocês não ficarem perdidos, tá? O inside bar, pessoal, ele tem que ter todo o contexto dele dentro do candle anterior. Do candle, não é o corpo, não é o candle. É o candle inteiro, tá? É o candle inteiro. Então, opa. Então, ó. Isso aqui é um candle, tá? Um candle de baixa. Tá? Para ele ser um harami, olha que coisa mais louca, né? Se a gente tivesse isso aqui, ó. Isso aqui seria um harami. Tá? Mas isso já não seria um inside bar. Tá? O inside bar, ele não pode passar. Não importa o que aconteça, ele não pode passar do candle anterior. Aí teria que ficar assim. Idealmente, teria que ficar assim. Tá? Isso aqui é um inside bar. Ou seja, todo o candle, tá? O candle todo, tá? Quando a gente fala o candle, é isso aqui. Isso aqui é todo o candle. Separado em corpo e sombra. Então todo candle precisa estar dentro de todo candle anterior, tá? Isso é um inside bar. Isso é um inside bar, inclusive sombras, tá? Inclusive sombras. No harami não, tá? Então essa basicamente é a diferença. Só isso.
Essa é a única diferença entre Harami e Inside Bar. Encerramos nossa aula, cara, 1 hora de aula. Espero que vocês tenham gostado desses 10 exemplos, né, desses 10 gatilhos para day trade, swing trade, serve para qualquer coisa, tá? Mas um recado que eu vou dar, pessoal, pelo amor de Deus, né? Utilizem a análise de contexto, né? Leiam um livro, Pegue todas as páginas, leia a página a página, que eu tenho certeza que você vai começar a tirar proveito desses setups, desses gatilhos, dessas entradas, beleza? Valeu, obrigado, tamo junto, até a próxima aula.